estou fazendo essa fala aqui porque a única coisa que a gente não pode para 2022 é transformar a eleição do Fluminense no que acontece em outros clubes. E aqui eu falo nominalmente, o Vasco. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos aqui no canal, já dá aquela moral, aquele like pra gente chegar a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E é isso aí, coloquei aí o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, adivinha só, pré-Libertadores, tá lá, confirmado em São Januário. E aí eu fico me perguntando, família vascaína, a gente fica aí cobrando time forte, a gente fica cobrando, sai Salgado, renuncia, você não tem capacidade, a gente fica cobrando investimentos no clube que eles prometeram, mas nada disso é possível, nada disso é capaz. Sabe por quê? Porque eles não são vascaíno, essa é a verdade, porque não tem um vascaíno nesse mundo que aceitaria essa situação. Depois de tudo que o Fluminense fez, falando bandeira, falando mal, como eu vou mostrar aqui no decorrer do vídeo, jogar em São Januário. O que falta, além de tudo, da incompetência que esses caras, é ser vascaíno. É ser vascaíno. Isso faz total diferença para um presidente do clube e para a gestão, para as pessoas que estão ali trabalhando, representando o Vasco. Independentemente se você está exercendo alguma função do Vasco, você tem que ser vascaíno. E nenhum vascaíno aceitaria esse tipo de situação. Vamos resenhar de Vasco? Vamos falar mais? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. E você imagina como é que tá a cabeça do Zé Ricardo, hein? Olhando aí pro time do Vasco, pro elenco que tá sendo montado, ele deve estar pensando, meu Deus, será que eu consigo voltar com o Vasco pra elite do futebol brasileiro? Vai ser difícil, hein, Zé Ricardo? Tá aí um bando de refúgio. Mais uma vez o Vasco tá praticando os mesmos erros de 2021. E ontem foi confirmado aí à noite mais 2 refugos. Essa é a minha opinião e vou dizer aqui o porquê. Tá aqui, ó, o Everton, lateral direito do Red Bull Bragantino, e também o atacante Bruno Nazário, que pertence ao clube da Alemanha, né, o Hoffenheim, e disputou a última competição do Brasileirão pelo América Mineiro. E ontem eu disse aqui no vídeo que eu não conhecia o Everton, realmente não acompanhei e tem um porquê. Vamos lá, vamos para os números do Everton, aí vou botar na tela para vocês, na temporada de 2021 pelo Red Bull Bragantino. E o Everton no Campeonato Brasileiro jogou aí 11 partidas, fez um gol, e pelo Campeonato Paulista 7. Então, ao total no ano, jogou 18 partidas na competição. E vale lembrar o seguinte, eu até falei isso aqui no vídeo de ontem, o Vasco hoje tem como opções para a lateral direita Léo Matos e Caio Tenório. Na minha visão, nenhum dos dois tem a mínima, observe bem, a mínima condição de jogar no Vasco, por tudo que já fizeram pelo clube. E aí chega o Everton, que jogou 18 partidas no ano, um jogador que foi mal aproveitado aí pelo Red Bull Bragantino, reserva absoluto do Aderlan, que é lateral titular do Red Bull Bragantino. E observem bem, na minha opinião, mesmo não conhecendo o atleta, chega para ser titular, porque Léo Matos e Caio Tenório, na minha opinião, não dá. E vamos falar também agora do Bruno Nazário, né? Jogador que já passou aqui, jogador que eu conheço bem, porque jogou aqui no Botafogo, né, temporada de 2020, né, caiu com o Botafogo para a Série B, o Bruno Nazário, e aí foi contratado pelo América Mineiro, porque foi um dos jogadores ali que mostraram uma certa qualidade pelo Botafogo, mesmo o Botafogo rebaixado. Mas os números do Nazário, Bruno Nazário, também não são nada legais, família vascaína. E tá aqui, ó, ao todo no ano de 2021, 11 partidas pelo Campeonato Brasileiro, 5 pelo Mineiro, 3 pela Copa do Brasil e 1 pelo Carioca, deve ter jogado ali pelo Botafogo. São 20 partidas
no ano. Eu acompanhei lá, pesquisei, se o Bruno Nazário foi titular pelo América Mineiro no Campeonato Brasileiro, pouquíssimas partidas, entrava bem pouco, mesmo como reserva. Na reta final do campeonato, pelo segundo turno, os titulares eram ali o Felipe Azevedo, o Ademir pelo lado, então o Bruno Nazário também mal jogou. Então é mais um refúgio. O Vasco, nesse momento, no seu elenco, trouxe 2 jogadores, na minha opinião, que não são considerados refúgio, que é o Yuri e o Thiago, pela temporada que fizeram pelo CSA. Mesmo desconfiando, porque fizeram uma temporada por um clube que não se compara ao Vasco, com todo respeito ao CSA. Agora o resto é refúgio sim. E o Bruno Nazário, que é um jogador que eu quero esperar para ver, porque realmente é um jogador, se não tiver a condição física ideal, porque é um jogador da beirada de campo, e você sabe mais do que eu que os jogadores que o Vasco contrata na beirada de campo, meu Deus, são muito bunda cansada. Há muito tempo o Vasco não tem jogadores decentes nessa função. O último foi lá o Marrone pelo um lado e o Rossi pelo outro. Depois disso não chegou mais ninguém que prestava. Por exemplo, o ano passado, Jabá e Morato. Só, dá até nervoso de lembrar dos dois. Contrata aí o primeiro atacante de lado de campo. Essa é a função do Bruno Nazário. Não é um jogador fantástico, não é um jogador realmente que venha para desequilibrar, é um jogador, como os números mostram aqui pelo América Mineiro, coadjuvante. Então tem que estar bem condicionado, bem fisicamente, para mostrar um futebol que realmente possa ajudar. Agora, se não tiver bem fisicamente, realmente não dá para esperar nada do Bruno Nazário. Me incomoda porque nesse momento, analisando todas as contratações e que o Vasco tem no elenco, o único protagonista, realmente dá para esperar. A nossa referência técnica é o Nenê. O resto realmente é bem difícil. A gente pode destacar o Riquelme, mas é bem jovem. Mas a única referência técnica que a gente tem é o Nenê, um jogador de 40 anos, família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo aqui, falando dessa situação aí do Fluminense jogar em São Januário, a pré-Libertadores. E aí eu fico com um questionamento. O que o Jorge Salgado ele pensa da vida dele? Hoje ele é presidente do Vasco, representa aí milhões de vascaínos, mas o que é isso? Que falta de sensibilidade, de vascainidade, podemos dizer assim. Depois dessa imagem aqui, ó, do Fluminense fincar a bandeira em São Januário, mesmo não sendo o clube mandante naquele jogo, ou depois dessa situação aqui, presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falando verdade, mas humilhando tanto a instituição quanto os gestores que lá estão nesse momento. E aí, jogar em São Januário, uma pré-Libertadores, falta sentimento de ser vascaíno. Se liga só. Estou fazendo essa fala aqui porque a única coisa que a gente não pode para 2022 é transformar a eleição do Fluminense no que acontece em outros clubes. E aqui eu falo nominalmente, o Vasco. O Vasco vem numa derrocada enorme, porque há 10 ou 15 anos o Vasco tem uma briga desleal, insana, política que destruiu o clube. Judicialização, candidato, urna 7, e o Fluminense não tem isso. O Fluminense está de pé porque nós, em 2016, mesmo perdendo, fizemos a boa política. Nós, em nenhum momento, fomos detratores das pessoas. Nós, em nenhum momento, fizemos fake news. E mesmo depois que perdemos, não fizemos fake news, não criamos blogs fakes para poder atacar a instituição, para pura e simplesmente derrubar o presidente que ganhou a eleição de nós com lisura. Será que o Jorge Salgado quer tanto dar essa moral aí pro Fluminense, né? Gosta tanto do Mário Bittencourt, que vai ceder aí São Januário, que fez aí uma campanha de marketing pro Germancano e agora vai ser jogador do Fluminense, já que ele tem esse amor todo pelo presidente do Fluminense, por que não imitar o Pedro Abad nessa situação? Não poderia? O cara que realmente mostrou ser tricolor. Se a saída dele ia fazer bem pro clube, então ele decidiu sair. E aí, Salgado, imita aqui o Pedro Abad. Se liga só. Entendo que os torcedores e muitos sócios estão insatisfeitos. E volto a dizer,
ninguém é mais importante que o clube, que a instituição. Então é por isso que eu venho aqui dizer a vocês que após essa reunião, em que não foi aberta para votação, eu venho dizer a vocês que eu quero devolver o poder de decidir quem vai ocupar essa cadeira a quem efetivamente detém a chance de escolher, que é a Assembleia Geral, que são os sócios. E para estar finalizando o nosso vídeo, família vascaína, já que essa gestão aí é totalmente incompetente e que me parece não ser vascaíno, vai ceder aí São Januário para ganhar o quê? Uma merreca que não vai adiantar de porra nenhuma, mas já que eles são incompetentes para trazer recursos para o Vasco, tá aí, vai ceder São Januário. Enquanto isso, tá aí, ó, família vascaína, o Levinciano, que tá sempre aí em busca de conhecimento para ajudar o nosso Vascão. Ele postou essa imagem aí, ó, colocando ali, ó, sigo estudando até conseguir fazer o Vasco ser o clube mais foda do mundo. Inclusive a última postagem dele no Instagram falando nesse sentido também, que a saída do clube, da gestão, é a SAF, e ele sempre está aí colocando que não é a melhor situação nesse momento. Poderiam pedir ajuda a ele implementar aí parte do projeto Somamos para ajudar o nosso Vasco. E ele fala o seguinte aqui, eu vou mostrar essa postagem aí para vocês e abrir aspas aqui para o Levinciano, ó. Onde está o dinheiro? Hoje estou estudando sobre a popularidade das mídias sociais e engajamento de seguidores no futebol mundial. Notem que dois clubes que são associações civis sem finalidade lucrativa como o Vasco chegam juntos a 400 milhões de seguidores nas diversas mídias sociais. Vale dizer que em 2010 estatísticas mostravam que um deles, o Real Madrid, tinha cerca de 30 milhões de torcedores. 12 anos depois, mesmo sem virar SAF, possui 200 milhões de seguidores nas redes sociais. Ou seja, é possível crescer, ganhar adeptos e seguidores que podem se tornar fãs engajados e consumidores de produtos e serviços do clube sem se tornar empresa. Tá aí uma importante estudo que o Levinciano está colocando, e realmente porque as atitudes que a gestão toma, por exemplo, essa situação com o Fluminense, ter times fraquíssimos, uma gestão que não tem o apoio principal do seu torcedor, é difícil o Vasco. Na minha opinião, o Vasco deve ser, sem dúvida nenhuma, o clube que menos cresce torcida nos últimos anos. E tá aí, pela incapacidade da gestão, representada aí muito bem pelo Salgado, pelos times fraquíssimos que o Vasco vem montando, mais uma vez, mais um ano de sofrimento em 2022. E tá aí, só bater na porta do cara, que o cara tá cheio de vontade de ajudar. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.